Questão doutrinária. Repouso no Espírito Santo. Segundo a renovação carismática católica, o repouso no Espírito Santo é uma ação da graça de Deus naquelas almas que desejam profundamente vivenciar a experiência de Pentecostes. O repouso no Espírito Santo acontece no momento em que você, clamando a presença do Espírito Santo na sua vida, o seu desejo é tão profundo, de tal modo, que você sente o seu corpo leve, aliviado, como se você perdesse as forças, serenamente, sobriamente, com um desejo profundo de repousar nos braços de Deus. A sua entrega acontece de tal modo, mesmo que não diretamente, mas num desejo intenso, que você não precisa ter medo de permitir que o seu corpo repouse, ou seja, que o seu corpo se deite. Essa experiência é comum no meio dos carismáticos, bem como no meio dos protestantes. Como entender esta manifestação extraordinária, mas tida pelos carismáticos como ordinária? Como entender se está intrinsecamente ligado ao que nos ensina a Santa Igreja Católica? Nos encontros onde se vivencia essa experiência, a explicação é justamente essa. Estando em estado de graça, a alma está sujeita a essa experiência dita maravilhosa. Muito bem. Passando para uma outra parte, de modo que possamos analisar bem a questão. Para o fiel católico se aproximar da Sagrada Comunhão, poder receber o nosso Senhor na Eucaristia, quais são as condições para que ele possa comungar? Pois bem, é necessário que ele esteja em estado de graça, ou seja, desprovido de pecado. Se está em pecado mortal, faz-se necessário que se confesse com o sacerdote, onde, arrependido dos seus pecados e recebendo a absolvição do sacerdote, ele recupera o estado de graça, podendo então receber o Santo Sacramento. Se ele está apenas em pecado venial, basta-lhe então um bom ato de contrição para que ele esteja em condições de receber a Nosso Senhor. E a Santa Missa propicia esta graça de modo que ele não precise ir até o sacerdote para confessar os pecados veniais, conforme explica o Catecismo da Santa Igreja Católica. Muito bem. Como entender que, se eu estou em estado de graça, então eu posso receber a Nosso Senhor na Eucaristia? Se eu não estou em estado de graça, eu não posso comungar. Porque se comungo em pecado mortal, cometo um sacrilégio. E um dom do Espírito Santo, uma graça extraordinária, mesmo tida como ordinária, se estou em pecado grave, em pecado mortal. Veja bem, não estamos aqui fazendo um julgamento, um juízo temerário de ninguém, apenas uma constatação de fatos. Pois nos encontros, congressos, experiências de orações, onde acontece tal manifestação, nem todos passam pelo sacramento da penitência e vivenciam
essa experiência, chamada experiência de Pentecostes. Vivenciam essa experiência que é explicada como uma ação do Espírito Santo, que é explicada que aquela alma, estando em estado de graça, ela está sujeita, então, ao repouso no Espírito Santo, por muito tempo chamada batismo no Espírito Santo. Se estou em pecado mortal, como me acontece essa transição para o estado de graça, sendo que não passei pelo sacramento da penitência? Este é um questionamento importante que deve ser levantado para que a renovação carismática católica explique qual é o embasamento que ela faz diante do magistério da Igreja. Poderíamos citar aqui 4 pilares ou 4 peneiras: tradição católica, magistério da Igreja, doutrina e sagradas escrituras. O que é novo, esta novidade, esta experiência vivenciada pela renovação carismática católica, deve passar pelo crivo desses 4 pilares, dessas 4 peneiras. Se não estiverem intrinsecamente ligadas, então há de se duvidar da eficácia de tal experiência. A questão foi levantada e aguardamos respostas, porque até o momento não há uma explicação plausível para tal experiência. A Santa Igreja sempre manteve uma cautela enorme, uma santa prudência, com relação às experiências pessoais místicas dos santos, não tomando tal experiência como regra para tal sociedade de vida apostólica, para tal grupo de apostolado. Como explicar essa experiência promovida pela RCC a todas as almas que são assistidas por esse movimento? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.